No vídeo de hoje eu vou ensinar a produzir essa regata de macramê. É um projeto para iniciantes, ele utiliza somente um tipo de nó, que é o nó duplo, o nó mais básico do macramê. E o projeto que me inspirou a trazer essa regata para vocês foi o vestido Duna, uma peça que eu criei para pessoas que têm medo de começar no vestuário em macramê e que não tem manequim em casa. Então o vestido Duna foi a primeira peça de roupa que eu ensinei e ele também utiliza somente o nó duplo, assim como essa regata que a gente vai fazer hoje. Eu produzi ele todo por cima de um bastão de madeira, pendurado ali na arara, igual a gente faz painel de macramê. E várias alunas começaram a produzir as suas primeiras peças de roupa a partir desse curso. E aí, para quem ainda não faz parte dele e quer ter o gostinho de fazer a sua primeira roupa de macramê, eu resolvi trazer essa regata como um projeto fácil, bonito, diferenciado e que não precisa de manequim. Para ela, eu utilizei esse fio que eu amo, é o mesmo fio que eu utilizei no vestido Duna, na calça Ipanema, no conjunto Flamingo e no conjunto Lima e as variações que eu criei a partir dele. Esse daqui é o cordão agulhado de algodão de 5 milímetros da marca Borro Cordões. Essa cor no vídeo é a rosa neon, que eu usei no conjunto Flamingo, mas essa daqui da regata é a cor chocolate. E o bom desse fio é que ele é de algodão, então ele é super confortável para roupas. Ele é um fio agulhado, então ele é um fio leve, que não tem enchimento. E um rolo desse vem com 200 metros. Nesse projeto que a gente vai fazer da regata, eu utilizei somente cerca de 118 metros, mas se você quiser utilizar um rolo que venha somente 100, você pode cortar os fios com cerca de 2 metros, 2 metros e 10, ao invés de cortar com 2 metros e meio, como vocês vão ver aí mais pra frente. Para outras opções de fios, eu vou deixar na descrição desse vídeo outros tipos que eu já utilizei em vestuário. Inclusive, o fio que eu utilizei aqui no macacão Ilhabela, que é o tutorial desse mês do clube, ficaria lindíssimo nessa regata. Agora, última informação antes da gente começar em relação ao tamanho dessa peça. Se você quiser ajustar, é super fácil. Para aumentar a largura da peça, basta você distanciar um pouquinho mais, ó, essas colunas de nós. Então, esse fio que passa aqui entre uma coluna e outra, ele vai percorrer um caminho maior para você aumentar a largura aqui da peça. E a mesma coisa para poder diminuir. Dessa forma, você pode escolher acinturar ou produzir ela assim com modelagem mais reta, como eu fiz. Em relação à altura, esse projeto ele pode facilmente virar aqui um top, um cropped ou até um vestido. E aí, tudo que você precisa fazer é adaptar o comprimento dos fios. Aqui a minha peça ficou com uma altura a partir aqui do primeiro nozinho até o último de 32 centímetros. E aí eu tenho a partir da alça até as franjas uma altura de 70. Se você quiser mudar essa altura, é só alterar o comprimento dos fios e repetir a peça até chegar no tamanho desejado. Informações dadas, agora bora começar a produzir. Nós vamos começar a produzir essa peça dessa forma. A gente vai criar essas duas colunas que vão descer da alça e depois a gente vai unir criando uma coluna aqui no centro. A gente vai repetir isso daqui para frente e para trás e depois a gente vai unir aqui as laterais. O primeiro fio que a gente vai cortar, ele vai funcionar como a alça. Então ele precisa ter o comprimento que você quer para a altura da sua peça, cruzando aqui o ombro e descendo para o outro lado. Então ele precisa ter o dobro da altura que você quer do ombro até o finalzinho da sua blusa. Esse fio eu tô cortando com 1,20 m e eu vou colocar apenas um fio em cada alça. Então um fio vai ficar aqui desse lado e o outro fio vai ficar aqui no outro. Se você quiser uma alça mais grossa, você pode adicionar 2 fios juntos. E aí, então, você vai precisar cortar 4 fios, 2 para um lado, 2 para o outro, e você vai ter uma alça mais grossa. Utilizar 2 fios ou um não vai fazer nenhuma diferença no comprimento dele, mas eu vou utilizar apenas um em cada lado porque eu realmente gosto de roupa com a alça bem fininha. Agora, se você estiver utilizando um fio mais fino do que esse, seria legal realmente agrupar mais fios aqui nessa parte. Então, comecei cortando 2 fios de 1,20 m cada um. Você vai posicionar o centro deles aqui para cima. E aí eu tô fazendo em cima de uma regatinha, só para vocês já irem entendendo como que vai ser a montagem da peça. Mas você não precisa fazer em cima de uma blusa, tá? Você pode fazer direto na mesa, você apoia o seu fio dobrado ao meio sobre a sua mesa, ou você pode pendurar ele também sobre um bastão de madeira. E agora o próximo fio que eu vou cortar vai ser o fio que vai produzir esse primeiro nozinho aqui de cada coluna.
Esse fio ele vai ser menor porque ele vai produzir apenas esse nó duplo e depois ele vai vir para cá, ó. Ele vai ser o fio central dessa coluna do meio. Então a gente vai consumir ele para fazer somente esse nó e depois ele vai descer reto aqui para a altura da sua peça. Para esse primeiro nozinho eu vou cortar um fio de 1,35 m. Então pego esse novo fio, junto as duas pontinhas dele aqui, deslizo para encontrar o centro e aí eu escolho um lado para começar, tá? A gente vai fazer um de cada vez. Esse novo fio eu vou posicionar ele aqui por trás desse fio que vai ser da alça. E se você estiver utilizando 2 fios na alça, você posiciona ele por trás dos 2 fios. E eu vou espaçar aqui do topo, ó, do ombro, o tanto que eu quero, deixar ali sobrando do começo da peça até o ombro. Então, se você quiser um decote maior, você pode colocar mais baixo. Eu vou colocar aqui, iniciando, ó, a partir de 13 centímetros, aqui do centro do ombro, do centro do fio aqui da alça, e vou fazer o nó duplo com esse novo fio. Para fazer o nó duplo, eu vou pegar essa primeira ponta que ficou aqui na esquerda desse fio, vou jogar por cima do fio da alça, e depois vou pegar a outra ponta desse novo fio, vou jogar aqui para frente, formando esse desenho aqui, ó, de um 4. E essa pontinha aqui do novo fio ficou para a direita, eu vou jogar lá atrás, porque o objetivo do nó duplo é sempre abraçar o fio que passa por dentro. E depois, ó, de jogar por trás desse fio, eu vou puxar aqui, por dentro desse espaço. E aí, ó, na hora de puxar, eu seguro aqui atrás, tá? Para esse fio não sair aqui do centro. Ó, o primeiro nozinho fica assim, depois eu aperto, e aí se você não tiver certeza que o fio se manteve ali no meio, pode pegar as duas pontinhas, vai deslizando aqui elas juntas, para ver se elas estão mais ou menos com o mesmo comprimento. Se não, você folga o nó e arruma, tá? Para deixar essas duas pontinhas com a mesma medida. Fiz esse primeiro movimento do nó, agora eu vou fazer o segundo movimento do nó duplo. Essa primeira ponta aqui da esquerda, agora vai vir aqui por trás desse fio da alça, e termina sempre indo na direção oposta do último fio. Então, se passou por trás desse fio, vai passar por cima desse outro. Agora, esse outro aqui vem fazendo o caminho contrário, passa por cima desse fio do meio para poder abraçar ele e depois puxo aqui por dentro. Ó, completei aqui o nó duplo, aperto esse nó e aí você pode apertar bem, tá? A gente vai fazer uma trama mais aberta, então se deixar o nozinho folgado, ele pode ir folgando ali com o uso. No outro lado, na outra alça, você pode fazer a mesma coisa. Pega mais um fio, tô cortando aqui com 1,35 m, dobra ele ao meio, posiciona aqui por trás desse fio da alça, uma ponta para cada lado, meço o mesmo espaço aqui de cima e faço aqui o nó duplo. Completei o primeiro nó das duas alças aqui da parte da frente. Agora a gente vai adicionar mais fios. Esses próximos fios serão maiores porque eles vão sempre produzir um nozinho em uma coluna, depois vão vir produzir outro nozinho na coluna do meio e depois eles vão voltar a produzir um nozinho na coluna aqui da alça e vai fazendo esse zigue-zague até chegar na altura que você quer da sua peça. Então, os próximos fios que a gente vai cortar e adicionar aqui serão os fios que a gente vai realmente trabalhar, enquanto que os fios que a gente adicionou até aqui são fios passivos, fios de preenchimento que vão atuar ali sempre por dentro do nó, eles não vão fazer mais nenhum nó a partir daqui. Todos os próximos fios eu vou cortar aqui com 2,5 metros. Se você quiser fazer uma peça maior, seja na largura ou principalmente na altura, eu aconselho você aumentar o comprimento desse fio. E se você estiver utilizando um fio mais fino, você vai precisar produzir mais nós para preencher a altura da peça. Então, para esse modelo, se for usar um fio mais fino, também aumente o comprimento desses fios. Se vocês quiserem que eu explique como que eu calculei o comprimento desses próximos fios, comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo explicando somente o cálculo dos fios para essa peça. Esses fios de 2,5 metros, você vai pegar cada um, vai dobrar ao meio e vai lançar por trás do fio da alça. Então, a gente vai repetir o mesmo passo desse primeiro nó, só que agora com fios maiores. Então, jogo aqui por trás do fio da alça, pego a primeira ponta, venho pela frente do fio da alça. Depois, essa outra ponta aqui eu movo lá atrás da pontinha da alça, do fio da alça, para abraçar ele e puxo aqui por dentro. Fiz o primeiro movimento do nó duplo, aperto, depois posso empurrar até encostar no nozinho ali de cima e faço o segundo movimento do nó. Essa primeira ponta agora vai atrás do fio da alça, por cima da última, a última vem pela frente e entra por aqui.
Aperto e completei aqui mais um nó duplo. Eu vou repetir isso daqui com vários fios. No total, eu cortei 11 fios de 2,5 metros para cada parte. Então, nessa coluna, eu vou adicionar 11 fios, depois na outra eu vou adicionar mais 11. Depois a gente vai repetir tudo para a parte de trás. A quantidade de fios que você vai cortar e adicionar pode variar. Então, você pode adicionar mais ou menos fios. Se você estiver trabalhando com fio mais fino, pode adicionar mais. Se você estiver trabalhando com fio mais grosso, pode adicionar menos. Até aqui já adicionei 2 fios maiores, vou seguir até adicionar 11. Adicionei os 11 fios e cheguei aqui em uma altura de 11 centímetros. Essa altura é mais importante do que a quantidade de nós. Então, se você quer fazer um modelo igual ao meu e estiver utilizando outro fio, adicione a quantidade de nós que forem necessárias para você chegar em uma altura de 11. E somando aqui tudo, esses novos fios mais o primeiro que a gente já tinha adicionado, completei aqui uma coluna de 12 nós. A mesma coisa eu vou repetir naquela segunda coluna que a gente iniciou ali para a próxima alça. Já tenho o primeiro nozinho, vou cortar aqui os próximos 11 fios com 2,5 metros ou a quantidade que você achar necessária e vou adicionar aqui até completar um nó duplo com cada novo fio. Completei essas duas partes, agora a gente vai juntar. E eu tô prendendo o fio da alça aqui por cima da blusa com uma fita, mas você pode prender direto na mesa também. Para começar a unir, eu vou pegar 2 fios desse lado, os 2 primeiros, e 2 fios desse outro. Lembra que a gente colocou o primeiro nozinho com um fio menor? Então, essas duas pontas aqui, elas vão estar bem menores do que as outras duas e elas vão ficar aqui no centro do nosso nó. Então, essa primeira ponta de cada lado fica aqui no meio do nó. Depois, próxima ponta de cada lado, eu vou movimentar para abraçar essas duas pontas menores. Então, essa primeira aqui da esquerda vem por cima dessas duas pontas menores, termina por trás dessa última ponta que veio aqui da direita. Essa ponta agora vai lá atrás dessas duas menores e sai por aqui. Puxa essa ponta e agora, na hora de ajustar, eu vou definir o meu decote e a largura da minha peça. Aqui eu tô fazendo por cima da blusa justamente para vocês verem onde vai ficar essa coluna aqui do centro. Eu posso deixar esse nozinho mais baixo e aumentar o decote, ou eu posso deixar esse nozinho mais para cima e fazer um decote mais fechado. Aqui no meu modelo, eu vou espaçar mais ou menos 13 centímetros. Defini o espaçamento, agora eu completo o nó duplo. Pego essas duas pontas do canto, jogo a primeira por trás das duas menores do meio, depois por cima da quarta ponta. Essa última ponta vem agora pela frente dessas duas do meio e termina aqui por dentro dessa volta. Completei o nó duplo, agora eu aperto e esse vai ser o nó mais chatinho da gente ajustar, depois fica mais fácil. Aperta essas duas pontinhas que fizeram o nó e aí, se precisar, você puxa essas duas pontinhas do centro também, se você sentir que ela ficou sobrando aqui folgada para cima. Pronto, vou só conferir aqui o espaçamento para ver se ficou o mesmo dos dois lados. E agora só continuo a minha coluna. Eu mantenho esses 2 fios centrais por toda a coluna, solto os 2 fios que fizeram esse nó e pego um fio de cada lado. Um fio aqui do próximo nó duplo e um fio aqui do outro lado. Com esses 2 fios eu repito, fazendo nó duplo aqui por cima desses 2 do meio. E na hora de apertar, vou procurando manter o espaçamento. Completei um nó, repito a mesma coisa. E vou fazendo isso até utilizar todos os fios de cada lado, sobrando apenas esse fio aqui que passa por dentro da coluna. Finalizei essa parte do meio, fiz aqui no total 11 nós. Agora a gente vai repetir adicionando esses fios na parte de trás. Então vou virar aqui a peça. E no lado de trás, o nó duplo fica assim.
eu vou pegar as duas pontas aqui do fio da alça, essa pontinha que saiu por cima e a pontinha aqui que saiu por baixo. Vou juntar aqui só para descobrir mais ou menos aonde é que tá o meio desse fio. Vou deixar o centro aqui para cima, exatamente aqui que vai ficar o ombro. Vou prender e vou começar a adicionar os fios. Então, primeiro aquele fio menor de 1,35, faço aqui o primeiro nó duplo. E depois corto mais 11 fios, ou a mesma quantidade que você adicionou aqui, com um comprimento maior de 2,5 metros e vou adicionando até completar a mesma quantidade de nós. Completei os 12 nós desse lado, e aqui eu ainda posso ajustar a altura dessa alça, eu posso afastar essas colunas mais para cima ou mais para baixo. E você vai repetir a mesma coisa aqui do outro lado também. Então, com o outro fio da segunda alça, você vai pegar, vai pular o espaço que você quer deixar aqui até o ombro e vai adicionar os 12 nós aqui na parte de trás desse fio. Feito isso nos dois lados, agora a gente vai unir a lateral. Para unir a lateral, a gente vai fazer da mesma forma como feito aqui no centro. Então, eu pego as duas colunas que foram posicionadas no mesmo fio aqui da alça e pego os dois primeiros fios do lado esquerdo, os dois do lado direito. Lembrando que esses dois fios que vão ficar aqui, ó, no meio do nosso grupo de 4 pontas, são aqueles dois fios menores. Então, sempre confere se essas duas pontinhas, que são a primeira de cada lado, são aquelas pontas menores. Elas vão ficar aqui no centro da coluna e com as outras duas eu vou fazer aqui o nó duplo. O espaçamento nessa parte, eu vou deixar o mesmo da parte da frente e vou espaçar cerca de 13 centímetros. Na lateral, você pode deixar um espaço até maior, mas o ideal é não aumentar muito em relação à parte da frente, senão a nossa peça vai terminar com uma altura na parte de trás e outra na parte da frente. Então, deixei aqui aquele mesmo espaço de 13 centímetros, completo aqui esse primeiro nó duplo. E vou seguindo, pego um fio de um lado, um fio de outro e vou fazendo mais um nó duplo. Terminei esse lado, repito a mesma coisa na outra lateral da peça. Com as duas laterais fechadas, eu já tenho aqui uma peça pronta. Virou aqui um topzinho, um cropped. E aí você já pode até experimentar, porque se você precisar ajustar alguma coisa aqui na largura, a hora é agora. Então, se possível, testa e depois a gente continua aqui para crescer a altura. Depois, para continuar, é muito simples. A gente vai sempre pegar um fio do primeiro nó da coluna ao lado. Eles vão estar saindo lá por dentro da peça. Então, ó, peguei a pontinha desse primeiro nó, vou fazer um nozinho nessa coluna, mas você pode começar a partir de qualquer um. Junto com o fio que vem aqui da coluna do outro lado, do lado esquerdo, o primeiro fio que veio desse primeiro nozinho, e faço aqui um novo nó duplo por cima desse fio central aqui da alça. E o que você precisa ter mais cuidado na hora de crescer a altura, é só você não ir apertando muito, para você não juntar, deixando uma coluna mais próxima da outra e mudar a largura ali da sua peça. Então, cuidado na hora de apertar esse primeiro movimento do nó duplo e depois fecha o nozinho fazendo o segundo movimento. E vai repetindo isso em cada coluna, sempre pegando um fio da coluna do lado, mantém o mesmo fio central da coluna que você está fazendo e pega um fio da coluna do outro lado. Lembrando que aqui nessas colunas que vem da alça eu tenho só um fio, mas nas outras colunas eu vou ter 2 fios passando aqui por dentro. Você vai repetir isso várias vezes até você chegar na altura que você quer para sua peça. E aqui algumas dicas para essa parte. Para a gente mantendo o mesmo espaçamento, é legal cortar um papelão com a largura que você quer aí para sua peça. O meu tem aqui mais ou menos 42 centímetros e aí a altura não importa tanto. Você vai vestir a sua peça nesse pedaço de papelão e ele vai te ajudar a manter sempre o mesmo espaçamento para você não ir diminuindo a largura da peça. Então, conforme você for produzindo os próximos nós, até chegar na altura final que você quer, ele vai ajudar a manter a largura sempre a mesma. Isso porque a gente está fazendo uma peça com modelagem reta.
Mas se você quiser acinturar a sua peça, você pode cortar esse molde, criando aqui a cintura, cortando o papelão como se fosse um molde mesmo ali de costura. Só que para acinturar sua peça, é legal ter um fio com um pouco de elasticidade para você conseguir vestir ela. Esse fio aqui, ele estica um pouco, mas não o suficiente para a gente conseguir acinturar nesse modelo. Então, se você estiver utilizando esse mesmo fio, eu aconselho você seguir essa modelagem reta. E outra dica para evitar deixar a peça apertada é sempre produzir o próximo nó duplo deixando um espaço do nó anterior. E depois você empurra ele para cima para juntar, e isso acaba folgando um pouco esses dois fios. Isso ajuda a tirar a tensão aqui da lateral da peça. Finalizei os nós aqui em uma coluna, sigo para a próxima e vou fazendo isso dando a volta na peça, repito quantas vezes forem necessárias até eu chegar na altura que eu quero, dependendo do comprimento do meu fio. Fui repetindo por toda a peça até completar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós com cada fio. Então fui criando essa sequência, ó, 3 vezes em cada coluna. E agora, para poder nivelar um pouco a parte aqui de baixo, eu vou fazer mais alguns nós nessa coluna aqui que vem da alça. Como em cada repetição dessa eu tenho 11 nós, nessa última parte eu vou trazer só metade dos fios para cá, para eu conseguir ter mais ou menos a mesma quantidade de franjas vindo aqui de cada coluna. Então nesse lado aqui eu já fiz, eu vou fazer 6 nós. E essa vai ser a última parte da minha regata. Fiz aqui o primeiro, vou seguir fazendo mais 5. Completei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós e repito isso em todas as 4 colunas que vem aqui da alça, na parte da frente e aqui também na parte de trás. Finalizando esse último nó, a minha peça ficou com uma altura de 32 centímetros a partir aqui do primeiro nozinho. E agora eu já posso tirar do molde e experimentar. No final, você vai cortar as franjinhas na altura que você quiser, e esse fio é interessante passar um pinguinho de cola de silicone na ponta, só para ele não desfiar. E esse foi o resultado. E se você quiser aprender mais peças de roupa com modelagem fácil, que não precisam de manequim e com um método que te permite adaptar e criar o seu próprio modelo, aproveita que são os últimos dias da campanha Macramê Sem Manequim, onde você pode escolher aprender somente o vestido Duna para você começar, ou se tornar uma expert na coleção Catálogo Moda Macramê, onde eu te ensino todos os tipos de roupas, desde calça, blusa, macacão, top, saia, saída de praia, cropped e até colete de bônus. Tudo isso está com super desconto no link que está na descrição desse vídeo e são os últimos dias para participar. Eu espero que você tenha gostado de produzir a sua regata e já deixa aqui nos comentários qual a próxima peça você quer que eu ensine.